Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 59, um capítulo riquíssimo, aonde Isaías aqui está falando o que Deus está mandando a mensagem especificamente para o povo dele, para o povo judeu. Não estava falando sobre outras nações. E essa palavra se estende a nós que somos povo de Deus. E nós vimos também no capítulo 58 que eles estavam reclamando que eles faziam jejum, que eles oravam, que eles guardavam o sábado e que Deus não os atendia. E o que isso significava? Que Deus falava para eles que eles estavam fazendo as coisas segundo os seus próprios interesses, para terem as benesses de Deus e não ter um coração realmente de adoração. E aqui vai dar continuidade a esse tema, porque ele começa dizendo assim: não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-vos com a salvação. Nem o ouvido dele está tampado que não possa ouvir. Então veja, a mão do Senhor não está encolhida. O povo achava que Deus havia se afastado, que não ouvia mais suas orações. Mas Isaías corrige essa visão e diz que o problema não está em Deus, é algo entre o povo e ele. E nós, quantas vezes podemos ter falado, né? Parece que Deus me abandonou, ou Deus não responde às minhas orações. E parece que muitas vezes você se sente que ninguém te ama, mas na verdade é o teu coração que está bloqueado internamente. E aí vem aquela sensação que Deus está longe e que existe algo bloqueado. Aqui, para o povo, era o pecado, mas e para nós? É que pecado tem várias formas de olhar, mas vamos dar continuidade. Versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe que a oração do Pai Nosso já começa dizendo: santificado seja o teu nome. Porque, amados, o nome do Senhor, ele é um nome separado, é um nome que tem que ser santificado na nossa vida. E que hoje nós estamos vivendo momentos que tantas coisas que eram normais se tornaram anormais e o anormal se tornou normal. Então, muitos cristãos hoje não se incomodam com muitas coisas do que fazem. E isso eles não estão santificando o nome do Senhor, sabe? E Isaías é bem claro aqui, porque Isaías está falando as vossas atitudes, a forma egoísta de vocês, padrões destrutivos estão criando uma barreira. Então, a palavra pecado, hoje, ela tem um extenso significado, tá? Por isso que a gente tem que consultar todo dia o nosso coração, né? Isso se aplica também, quantas vezes uma pessoa pode querer uma grande intimidade com o Senhor, mas ela mesma levanta muros internos por meio de medos que ela tem, de orgulho, de trauma. Você sabia que isso levanta barreiras? Por isso que a gente tem que realmente cuidar da nossa alma, das nossas feridas emocionais. E isso vale em relação com Deus também. Muitas vezes pessoas estão sofrendo de crise de ansiedade, de toque, e como elas oram e falam que Deus não as cura, elas vão sentindo a fé delas enfraquecer. Só que Deus, ele quer que a pessoa também vá em busca de uma ajuda na sua alma. Vá em busca do autoconhecimento, vá em busca de realmente se tratar. Senão o Senhor não teria dado sabedoria para nós, psicoterapeutas, para poder tratar. Agora, quando a gente tem uma dor de dente, a gente vai no dentista. Mas quando são dores da alma, a gente tende a não procurar. E se Deus não faz algo, a gente acredita que Ele não está nos ouvindo. Então, eu estou tentando trazer para vocês para uma prática mais nossa do dia a dia, tá? Agora, vamos ver aqui o versículo 3 e 4. Diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras,
a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem alguém que pleiteie pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então aqui Isaías está denunciando uma sociedade corrompida, onde até as palavras, as decisões cotidianas estão distorcidas. O povo se perdeu no egoísmo, na injustiça. Hoje, amados, muitas vezes quando a gente vai votar, a gente olha se aquele político vai favorecer a nós. Então, vamos supor, se eu sou professora, eu vejo se ele vai favorecer a minha classe. Eu não vejo se ele vai favorecer a população como um todo. Nós estamos sempre olhando para o nosso umbigo, o que nós vamos ganhar mediante isso. Então, é isso que Isaías também aqui está falando, dessa parte de egoísmo, tá? Fala também que lábios falam mentiras, os vossos lábios falam mentiras. E deixa eu ver, tem uma tradução, não sei se eu estou com ela aqui, que fala que o teu dedo aponta também para a mentira. E isso, amados, o que nos leva a pensar? Na tradução King James diz assim: em verdade as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade e culpa, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua murmura palavras ímpias. Hoje, o que mais sai da nossa boca? Murmuração ou gratidão? Hoje, para onde nós temos apontado o dedo? Muitas vezes dentro da casa do Senhor, se aponta o dedo para uma pessoa ou para alguém que você acredita que não está dentro do script que você delineou. Então, que o Senhor possa realmente prescrutar o nosso coração e nós também permitimos que ele seja prescrutado, né? Porque hoje, amados, é tanta fake news, é tanta manipulações, relações baseadas em aparência, no que eu vou ganhar. E muitas vezes vai se perdendo a sensibilidade um para com o outro. Vocês sabiam que a empatia é algo extremamente importante, que vem junto com a misericórdia, com a graça. E hoje, por nós vivemos um mundo online, nós vamos perdendo essas características com muito mais facilidade do que estar pessoalmente. O cyberbullying hoje, ele é muito intenso e isso machuca muitas pessoas, tá? Então, e nós também temos que tomar cuidado que muitas vezes nós nos auto-sabotamos em mentiras, dizendo que nós não somos suficiente, que ninguém se importa, e isso vai fazendo a gente gerar escolhas destrutivas, tá? Olha quanta coisa tem para a gente pensar aqui, né? Então, agora vamos para o versículo 5 e 6. Esse versículo 5 e 6, ele é muito rico. Diz assim, chocam ovos de cobra e tecem teia de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas, são somente atos de violência e procedem de suas mãos. Ele está falando para o povo de Deus, não está falando para os povos de fora, não. Tá? E ele está usando a metáfora de ovos de cobra, que representam ideias, tá? E representam atitudes que parecem inofensivas. Você vê um ovo, você não acha que ele é ofensivo, parece inofensivo. Então, sabe aquilo que tem segundas intenções? Tá? Mas lá, esses ovos que parecem inofensivos, eles estão gerando destruição. E as teias de aranha, por mais que você vê todas aquelas tramas lá, elas são frágeis, elas são ilusões de proteção. É como tentar resolver a dor com mecanismos frágeis. Como fingir que tudo está bem, está tudo bem. Como querer controlar tudo. E sabe que a dependência de vícios, tanto emocionais como químicos, são esses ovos de cobra, são essas teias de aranha, porque isso é a anestesia o que nós estamos sentindo e nós não confrontamos. Então, acaba manipulando afetos. E aqui o Senhor está está levando eles a olharem para dentro deles. Vocês percebem como tem uma parte emocional envolvida aqui, amados?
para olhar para dentro, tá? E ele fala assim que essas teias que eles vestem, né? E elas não protegem, elas só vão aumentar o vazio. Então, hoje, quantas vezes se vê em série atrás de série, se vê rios atrás de rios, story, short, TikTok, e são tudo coisas vazias, sabe? Que realmente estão minando todo o amor próprio da pessoa e principalmente o amor que vem de Deus. Então, a gente tem que começar a pensar o que nós estamos fazendo hoje que a gente acha que é bonitinho porque é um ovo, mas lá dentro está sendo criado uma cobra. Versículo 7 e 8 diz assim: seus pés correm apressadamente para tudo que é maligno, são ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus, ruína e extermínio marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não existe justiça em suas intenções práticas. Eles transformaram todo o direito em caminhos tortuosos. Quem andar por ele jamais verá paz. Ó Senhor Jesus, o povo perdeu o caminho da paz. Tudo virou confusão, tudo virou uma pressa, uma injustiça. E é interessante, amados, que o mal, aqueles que fazem o mal, eles correm para fazer isso, apressadamente. E muitas vezes nós que estamos aqui divulgando a paz, divulgando o bem, somos devagar, somos lentos, né? E isso, o mal está sempre correndo. Então, que isso também sirva de alerta para nós começarmos a sermos mais rápidos no caminho da paz. E uma das formas é você divulgar esse vídeo, é você passar para outras pessoas, é você curtir, comentar. Outra coisa, amados, hoje a gente vive no mundo da correria, né? No mundo que tudo é feito, com rapidez, tomando as decisões sem se aprofundar, sabe? Não olhando para as consequências que vai ter. E vocês perceberam como isso a gente perde o caminho da paz? Como essas coisas nos desviam de Deus, de nós mesmos e da verdade? Puxa, eu tenho tocado muito nisso, porque nós vivemos num mundo totalmente ansioso. O Brasil é o primeiro país mais ansioso que existe. Diz que tanta liberdade, tanto isso, é um país ansioso. E quem tem ansiedade, amados, tem falta de paz. É interessante que aqui, nesses versículos, fala que a paz é um caminho, tá? Porque quando eles perderam a paz, eles fizeram veredas tortuosas. Qualquer que anda por elas não tem paz. Então, a paz é um caminho. E é o nosso dia a dia como a gente procede. Versículo 9 e 10 diz: por esta razão, a justiça está muito longe de nós e a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são trevas. Ansiamos encontrar a claridade, mas caminhamos sobre densas sombras. Como aqueles que não podem enxergar, andando, tateando o muro, apalpando como os cegos buscam o caminho. Mesmo sob a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos os mais que fracos, estamos como mortos. Esses dois versículos é como se o povo já começasse a reconhecer aonde eles estão. Eles começando a reconhecer a condição espiritual, e não só espiritual, né, amados? Nós vemos uma condição moral e uma condição deles emocional. Então, eles estão percebendo que eles são cegos e estão tropeçando mesmo à luz do dia, a mesma luz ao meio-dia, que é a parte do dia mais forte de luz. Então, o profeta Isaías, vocês percebem como ele traz as imagens assim vivificantes para que a gente possa entender? Quem já sofreu com depressão, ansiedade profunda, ou uma crise existencial, ou uma crise, entende isso, né? Porque fica aquela ânsia de esperar por luz e encontra escuridão. Olha, pensa e vê um túnel assim sem saída, tá? Então, muitas vezes, realmente, só existe um caminho para nós, olhar para o alto e clamar a Deus
porque muitas vezes nossa alma está adoecida por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Apesar de eu ter citado doenças aqui, mas muitas vezes são as nossas atitudes que estão oscurecendo o nosso caminho, estão nos deixando cegos para coisas muitas vezes simples que o Senhor deseja nos mostrar. Isaías agora 11 diz: todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, aplicamos todo o nosso esforço na busca da justiça e alcançamos nada. Procuramos desesperadamente o livramento, mas este se distancia cada vez mais. Então ele está falando que o urso, né, ele brama e a pomba geme. Então o urso ele brama aqui de raiva, a pomba geme de tristeza. É que como se o povo dissesse, né, vivemos oscilando entre gritos e suspiro e nada muda. E o Senhor deixou bem claro o que está realmente separando eles do Senhor são o pecado. Como já falei nos outros capítulos, eles chegaram até a sacrificar seus filhos para os deuses daquela época. Versículo 12 e 13 diz: e tudo isso acontece porque são numerosas as vossas transgressões diante da tua pessoa, e dos nossos pecados gritam contra nós. Em verdade, nossos erros e maldades estão sempre em nossos corações, e, portanto, reconhecemos as nossas iniquidades. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ter esse coração de reconhecer as nossas iniquidades. Aí, versículo 13: negar e rebelar-se contra Yahvé, traindo o nosso Senhor, deixar de segui-lo, estimular a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os vossos corações costumam conceber. Em outra tradução diz: porque as vossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os vossos pecados testificam contra nós, porque as vossas transgressões estão conosco e reconhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor e o retirar-se do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião e o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Aqui a gente está vendo realmente que eles estão consultando o coração, porque quando Isaías estava escrevendo isso, amados, era quando eles estivessem lá aonde? Exilados na Babilônia. Então aqui eles estão começando a reconhecer o que estava acontecendo com eles. Eles estão admitindo, sabendo o que fizeram e sabendo por que eles estão afastados do Senhor. Esse é um ponto de virada e é nesse ponto que o Senhor deseja nos levar a todos nós, a assumir as nossas responsabilidades. É tão fácil a gente apontar o dedo para pessoas, para o governo, para várias situações que nós acreditamos que estão nos traindo prejuízo, né? E aí isso não nos faz tomar a responsabilidade sobre nossa vida. Não estou dizendo que é fácil, que não tem coisas difíceis, que o mundo não está fácil, mas muitas vezes a gente joga muito essa responsabilidade e acaba deixando de ganhar essas preciosidades, de assumir também a nossa parte. Versículo 14 e 15 diz: assim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe. Portanto, a verdade tombou na praça e a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Não mais se encontra retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Então, o Senhor se indigna com a falta de justiça. Salomão, logo no início do seu reinado, pediu sabedoria, entendimento, conhecimento para poder o que? Governar, para poder reinar. E aqui está dizendo que a sabedoria está retrocedendo e que a verdade tombou na praça. Quer dizer, não se valoriza mais a verdade, não se valoriza mais a justiça, nem a sabedoria, tá? E a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Amados, vamos pensar, como que está hoje? Onde a gente está vendo honestidade? Onde a gente está vendo sabedoria e justiça? E ainda diz aqui que aquele
e quem se aparta do mal é vítima do roubo e violência. Então, aquele que ainda quer se apartar disso, ele ainda é prejudicado. E muitas vezes a gente fala, eu não vou fazer isso porque todo mundo faz desse jeito mesmo, por que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que numa rua residencial tem uma placa de andar 30 por hora. E ali você anda 70 ou 60. Você fica hiper preocupado porque assim, puxa, será que eu fui multado? Será que tinha uma placa ali de multa? Mas a gente não pensa, nossa, eu andando nessa velocidade, e se uma criança sair correndo atrás de uma bola? E se eu sem querer atropelar alguém, um animal? A gente fica mais preocupado com o nós, se alguém pegar a gente levar uma multa. Então é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Nós estamos mais preocupados em seguir uma lei para o nosso benefício e não ter a consciência de amor ao próximo, essa responsabilidade que eu acabei de falar com vocês. Então a justiça ela foi marginalizada, a responsabilidade foi marginalizada. Outro exemplo, uma moça que casa virgem, um rapaz que casa virgem hoje, eles são ridicularizados, são zombados. É isso que está dizendo aqui, que quem se aparta do mal é vítima de roubo, é vítima de violência, então são ridicularizados. Uma vez, numa roda de conversa, eu comentei que eu namorei 6 anos e casei virgem. Aí eu falei assim, você foi a boba de todas, porque você não aproveitou o que era bom. Então, olha nos olhos do mundo, aí naquela conversa eu fui ridicularizada, que eu demorei 6 anos para aproveitar o que era bom. Assim, como não eram pessoas cristãs, eu me calei. Tá? Agora, você vê, o mundo tem essa concepção. Então, realmente, nós temos, inclusive, de saber o que falar, com quem falar e aonde falar. Agora, o versículos 16 e 17 diz assim, ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém tivesse a coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Empunhou sua justiça como couraça. Contra os ataques, colocou na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como uma capa. Amados, nós vimos na palavra que quando o povo, Moisés tinha subido no monte para receber os mandamentos, o povo lá embaixo se corrompeu. E o Senhor quis destruir o povo, mas Moisés intercedeu pelo povo. Quando o Senhor também falou que ia destruir lá a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu. Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, se tiver 10, Senhor... Aí teve uma hora que o Senhor falou, basta, mas o Senhor falou que até 10 justos o Senhor não destruiria. E aqui nesse versículo está dizendo que ninguém intercedeu, que não há ninguém para interceder. Ninguém realmente de dobrar o joelho e interceder. Querendo assim, o que quer dizer? Cada um está olhando para os seus próprios interesses. Não, Moisés, inclusive, quando o Senhor falou que ia fazer uma nova nação dele e que ia exterminar o povo, Moisés colocou a vida dele ali de pronto, que ele preferia ficar, mas que o povo fosse. Ele tirou a parte dele. Tá? Agora aqui no outro versículo, vai falar que o Senhor se vestiu de justiça como couraça. Então agora vai falar assim, teve que vir Jesus. Ele veio de uma forma, só que agora ele vai vir de outra forma. Ele vai vir como um homem de guerra, tá? Ele vai vestir a couraça da justiça, o capacete da salvação e vai vestir-se de vingança como sua vestidura. E cobrir-se como um zelo, cobrir-se de zelo como um manto. Amados, nosso Deus é um Deus de vingança também. A gente fala muito de Deus de amor, mas nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso que ele teve que dar o seu filho, porque não tinha como ele olhar para nós se não fosse por meio do sangue de Jesus. É a mesma coisa o sol, se a gente chega perto dele, a gente é queimado.
Não tem como o sol falar, olha, eu gosto de vocês, tudo, mas não dá para vocês chegarem perto de mim, senão vocês vão se queimar. Então o Senhor teve que mandar seu filho. E o Senhor uma hora vai vir com olhos de fogo, porque vai vir para o julgamento, tá? E os últimos versículos dizem, o versículo 18 e 19. Não, nós temos mais alguns versículos. Diz assim, ele retribuirá, olha só, ele retribuirá conforme as obras de cada um. As nossas obras revelam quem nós somos, tá? E as nossas obras, elas começam primeiro no nosso pensamento. Pensamento viram atitudes. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que renovar o nosso pensamento. Nossos pensamentos têm que ser transformados. Então, olha, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aos seus inimigos, castigo. Aos seus adversários, a devida recompensa. As ilhas, a merecida retribuição por seus feitos. As ilhas aqui é conforme eles viam aqueles continentes distantes. Então, cada um vai receber o que realmente plantou, a lei da semeadura. Desde o poente, os seres humanos haverão de temer o nome de Yahvé, e desde o nascente a sua glória, porquanto ele virá como uma inundação impelida pelo sopro soberano do Senhor. O Senhor vai vir de uma forma tão rápida que ninguém vai se perceber. Mas as evidências, mas vão estar tudo tão natural já dentro das evidências, que quando o Senhor vier, vai ser uma corrente de água, como uma inundação, tá? E o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, amados, nós temos que ficar em alerta, mas não um alerta de medo, é um alerta de intimidade com o nosso Deus, tá? O último versículo diz, agora é o versículo 20 e 21, os dois últimos. Eis que o Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, assevera o Senhor. Então, o Deus promete que ele vai vir, tá? E ele vai vir ali, nós sabemos que Jerusalém celestial, como tem o Monte Sião, vai ter ali a parte do Monte Sião. E aqui diz assim, versículo 21, quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, afirma Yahvé. A aliança, ela é de uma única mão. É da mão do Senhor para conosco. O meu espírito que está em ti e a minha palavra que coloquei em tua boca não se afastarão jamais de teu coração, nem da boca dos teus filhos e dos descendentes deles, desde esse momento e por toda a eternidade, a palavra do Senhor. Deus prometeu, enviou o nosso Redentor, aqui foi a profecia de Jesus, e fez uma aliança eterna. O Espírito e a palavra estão conosco e com nossos filhos para sempre. Que coisa gloriosa, né, amadas? Deus fala de uma cura geracional, de continuidade, de esperança, que ultrapassa a nossa vida e alcança o que virão depois de nós. E aqui também está falando do fechamento da história. Então, vamos viver sobre essa esperança, sobre esse olhar. Vamos cada dia mais saber que a palavra nos dá luz e que o Senhor nos colocou como luz e sal dessa terra. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.